Vamos ver se voltou. Ver se voltou. Oi, Silvia, conta pra mim, voltou o áudio? Tá me ouvindo bem? Voltou! Aleluia! Voltou, gente! Então vamos lá. Pela terceira vez entrando aqui ao vivo com vocês, a gente tem que... eu aprendi recentemente que nós precisamos começar a olhar os sinais, né? Hoje é nossa primeira quinta-feira, onde a gente vai começar o nosso papo de líder. E aí eu entrei uma vez, comecei a contar aqui uma história, travou. Entrei a segunda, travou. Entrei a terceira agora e deu certo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Acho que a gente precisa entender isso. E foi muito legal isso ter acontecido, porque tem muito contexto no que eu tava contando pra vocês. Quando eu cheguei aqui na internet, eu cheguei pelas finanças. Comecei a treinar algumas pessoas, fiz algumas mentorias, então tem uma galera aí que já conseguiu controlar bem as finanças. Teve gente que fez reserva financeira, viajou, foi maravilhoso. Eu tive bastante resultado. Mas o que eu descobri nesse meio tempo? Que faltava o quê? Liderança. Para as pessoas conseguirem fazer a gestão do dinheiro delas. Enquanto eu estava liderando elas conseguiam fazer, beleza. Mas algumas delas, quando não estava mais na mentoria, voltou a fazer tudo de novo e começou a ficar sem dinheiro de novo. Aí tinha que voltar para mim de novo, vamos fazer as técnicas todas de novo. E aí eu saí das finanças, né? Eu acho que é um nicho muito legal, mas eu não estava me encontrando ali. Comecei a fazer treinamento nas empresas. Né? E aí comecei em uma empresa, em outra, só que uma coisa que me chamou a atenção é que todos os gestores me diziam as mesmas coisas. A mesma coisa, a equipe não veste a camisa, a equipe não está engajada, eles não são fiéis comigo, eles erram demais, eu ensino e eles erram. E eu vi isso em várias empresas, em várias. Até que eu cheguei em uma empresa onde a liderança só tinha elogios para aquela equipe. O tempo todo só elogiando, mas ela falou assim, eles não têm muita técnica para atender, então eu te chamei para você ensinar técnicas de atendimento mesmo. O que essa história toda me trouxe? Que o problema das outras empresas não era necessariamente a equipe, era a liderança. Era a liderança. Porque a equipe é o espelho do líder. Do jeito que a liderança for, a equipe vai ser. E por algum motivo eu fugi disso durante um tempo. Eu fugi bastante de voltar para a liderança. Eu trabalhei durante muito tempo como líder de equipes, gestão ali de pessoas, e eu demorei muito tempo a querer voltar para esse universo. Por que eu tô contando essa história toda para vocês? Para que a gente consiga ter um contexto ali para ter a segurança para poder liderar. Por que eu não queria? Eu queria uma profissão que não era minha. Eu queria uma imagem que não era minha. Se algum de vocês entrar aqui no meu Instagram, lá no comecinho, vai ter as primeiras lives que eu fiz. E vocês vão ver que tem 1 milhão de filtro, que a roupa tá cheia de coisa aqui por cima. E o que isso me leva a pensar? Que eu não tinha me encontrado ainda. Eu olhava para as pessoas, né? Eu tenho várias mentoras, mentores, pessoas que eu admiro, e eu comecei a não ser mais eu. Eu comecei a não querer mais ser eu. Eu queria ser eles. Eu queria falar como eles, eu queria me vestir como eles. E aí eu fui me perdendo um pouco da minha própria essência. No dia da minha primeira live, eu fiz até uma mentoria com uma fonoaudióloga para poder falar corretamente. O que foi ótimo, que me trouxe muita segurança. Eu acredito que toda vez que você não souber fazer alguma coisa, você precisa sim buscar ajuda, né? Buscar aprender. E como eu nunca tinha avaliado a minha fala, eu busquei aprender. E aí, quando eu fui lá fazer a minha mentoria,
a minha mentora me produziu, né? Ela falou, ó, você vai arrumar o cenário assim, você vai vestir uma roupa assim, essas cores de roupas é legal. E ela foi me preparando, literalmente, para a live. Só que eu achei pouco. Eu achei que eu precisava demonstrar alguma coisa. Então, eu peguei uma caneta toda cheia de gueri-gueri, que é do meu marido, uma caneta pesada. Ela é tão pesada que dá só para você assinar o nome mesmo, porque se você escrever uma frase com ela, você vai cansar. E aí, peguei uma taça dessas bem grandonas, assim, sabe, toda chique. E eu achei que esses acessórios tinham que estar presentes na minha primeira live, porque eu queria demonstrar alguma coisa, né? Como eu não tinha autoridade, eu queria uma autoridade. Talvez isso passou pelo meu inconsciente. Não foi exatamente consciente. E assim, eu ainda trabalhei durante um tempo com as finanças e com os treinamentos. Treinamentos eu ainda faço. Mas eu não conseguia achar a Fabiana. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que é pior? Quando acabava a live, eu tava tão cansada, sabe assim, parece que eu tava carregando uma pessoa assim, a live acabou, eu tava muito cansada. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que vale a pena, né? Tanta energia gasta pra fazer alguma coisa, sendo que não é exatamente essa pessoa que eu sou, cheia de filtro, cheia de coisa, essas roupas não são as que eu gosto. E aí eu comecei a avaliar. E eu descobri que não valia a pena. Eu queria, na verdade, mostrar para as pessoas quem eu realmente sou. E aí, quando eu mostro quem eu sou, aí é que eu tenho segurança. Quando eu começo a falar a verdade do que eu sou, de como eu sou, da maneira que eu falo, com as canetas que eu uso, eu começo a ter mais facilidade para fazer o trabalho. Então eu trouxe tudo isso para vocês, por quê? Essa história toda eu contei para vocês, por quê? Porque eu tava fugindo de mim. E muita gente que é colocado num cargo de liderança, porque nem sempre você tem algum preparo para estar lá. Você está, mas nunca se preparou. Tem gente que tem a liderança que já é nata, já veio dela mesmo e ela já lidera sem problema nenhum, mas tem gente que não. E aí você tenta colocar um personagem dentro de você. E todas as vezes que você coloca um personagem dentro de você, pesa demais. Pesa demais. E aí, gente, o que acontece? Avaliando a minha carreira, dá aquele choque de realidade, né? Você olha assim pra você e fala, não, você tem que se assumir. Você tem que assumir a sua verdadeira identidade. Você não pode ser outra pessoa, precisa ser eu. E aí eu fui avaliando, né, a minha carreira, e aí eu avaliei o seguinte, que com praticamente 18 anos de carreira, mesmo quando eu não estava liderando, mesmo quando eu não era o líder daquele setor, daquelas pessoas, eu liderava. Mesmo quando eu não tinha um cargo de liderança, eu liderava. E eu só consegui avaliar isso porque eu tenho um jeito muito família, sabe? Eu sou muito família, assim, eu gosto de aglutinar pessoas. E eu tenho um jeito de falar, eu tenho um jeito de me portar, eu tenho um jeito de me vestir que é meu. E a gente até maqueia nos primeiros dias ali de empresa, mas não dá para maquiar por muito tempo. E o que eu fui notando na minha trajetória profissional? Que nos ambientes em que eu trabalhei, aquelas pessoas começavam a falar como eu. Aquelas pessoas começavam a agir, às vezes até se vestir. E aí eu entendi que eu sempre usei a minha identidade cristã como um instrumento de trabalho. Só que eu usava de uma forma inconsciente. E a gente não tá aqui nessa live para fazer uma live de evangelização. Não, não é isso. Eu tô contando tudo isso para que você entenda que você pode simplesmente ser você. E muitas das vezes você não tá tendo sucesso na sua carreira, na sua vida, na sua profissão, porque você tá tentando ser outra pessoa. E eu tentei ser outra pessoa,
porque eu tive ótimos líderes. Eu tive pessoas de muito sucesso profissional. Então acabava que eu olhava para eles e eu queria ser igual a eles. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aqui, ó. Não tá fazendo sentido para eu saber que vocês estão entendendo aí o que eu tô querendo dizer para vocês? E aí, gente, o que eu entendi? Eu entendi que por onde eu andava, eu espalhava as minhas verdades, que podem não ser as verdades absolutas, mas era aquilo que eu acreditava. E como eu falei, não, gente, então é isso. E aí, todo sentido. Obrigada, Lid. E aí, quando eu pensei, eu falei, não, gente, é isso. É isso que eu preciso trazer para as pessoas. E aí, eu comecei a sentir a ter esse sentimento de completude, sabe, assim, de estar completa. Nesse momento aqui, falando pra vocês, eu tô muito completa e tô muito à vontade. Tem um roteirinho aqui, ó, que eu tô seguindo, claro, porque senão a gente se perde, né, acaba falando muitas coisas, mas não é nada mais do que contar pra vocês um pouco da minha história. E é muito mais leve do que antes, quando eu tava com aquela taça com aquela caneta pesada, com aquele tanto de filtro, tentando ser e mostrar para vocês uma pessoa que não era eu. Isso gera insegurança. Então já fica aí a primeira dica para quem é líder: seja você, do jeito que você é, do jeitinho que você é, com os talentos que Deus derramou em cima de você. E você pode sim usar a sua identidade cristã. E quando eu falo usar a identidade cristã, eu não estou falando se você é católico, se você é protestante, não. Você usar a sua identidade, a essência de Cristo que está dentro de você. Eu acredito que não faz sentido você separar as coisas. Para mim nunca fez sentido. Mas eu separava, porque foi da maneira que eu aprendi. Da maneira que você é dentro da sua casa, você deveria ser no seu trabalho, ou vice-versa. Da maneira que você é na igreja, você deveria ser na sua casa, no trabalho. Eu sei que determinados papéis, quando você está com seus filhos, você ocupa um papel de pai ou mãe. Quando você está no seu trabalho, você ocupa um papel de profissional. Mas isso não tira a sua essência daquilo que está aqui, ó, dentro de você. Não tire, não tem que tirar. E todas as vezes em que você tenta tirar, é aí que você perde a sua segurança. Para liderar, para atuar, para fazer o que você precisa fazer. E aí, ó, já tô me perdendo do contexto que eu tinha anotado para vocês, tá vendo? Por isso tem que ter um roteirinho mesmo, senão eu me perco total. Então, gente, quando eu encontrei, eu falei, é isso que eu preciso ensinar para as pessoas. Seja você. Com tudo isso que você tem. Porque o que nós somos? Nós somos luz, luz pra caramba. E você, quando anda, quando passa, você ilumina o caminho de um montão de gente. Mas às vezes você é sombra também, como eu sou. E aí, quando eu tentava me espelhar no meu chefe, que também é luz e sombra, dava tudo errado. Porque aí eu olhava pra luz dele e tentava entrar na luz, né? Só que aí vinha a sombra dele. E eu falava, eu não quero ser igual a essa pessoa. E de fato, todos nós somos assim. A melhor pessoa que você conhece tem sombras. Que talvez você não conheça, mas se um dia você conhecer, será que você vai gostar dela do mesmo jeito? E aí, muito provavelmente você vai gostar dessa pessoa do mesmo jeito se você tiver a capacidade de olhar para as suas sombras, para as coisas que você não quer mostrar. Eu tô aqui hoje vendo um monte de sombra. Quando eu olho para minha imagem, eu vejo um monte de sombras faciais que eu não gosto. Eu não gosto das ruguinhas, eu não gosto. Mas eu aprendi a aceitar elas. Elas fazem parte de mim. Elas contam um pouco da minha história. Da mesma forma que a gente conta às vezes que tem algumas coisas que a gente faz que a gente não aceita, mas também não consegue não fazer. E aí, o ideal ou você aceita, olha para aquilo, enxerga aquilo e começa a mudar,
Porque você só vai conseguir começar a mudar a sua vida, a melhorar a sua vida, a partir do momento em que você realmente olha. A gente só corrige aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente finge que vê, a gente não vai corrigir. E isso serve para você, para sua casa, para sua família, para seus filhos e para sua equipe também. Olha para a sombra, ela faz parte de você. A tua sombra ensina a tua luz a brilhar e a tua luz olha para a sombra para poder brilhar mais. Então, sim, é necessário que você olhe para as sombras, para aquelas coisinhas que a gente não gosta muito que tem, mas tem. Gente, quem aí, se caiu aí alguma ficha, coloca aqui embaixo eu. E aproveita, daqui a pouquinho a gente já vai entrar no tema de segurança para liderar qualquer pessoa. Pega o aviãozinho aqui e já compartilha com as pessoas que você entende que precisam ouvir essa mensagem. Eu tô contando com você, hein? Ó, compartilha, hein? Então, o que é segurança para liderar? Antes de eu te contar o que é segurança, eu vou te contar uma outra história. Você lembra daquele filme chamado Gladiador? É um filme incrível, né? Pelo menos, eu amo demais aquele filme. Mas tem uma cena do filme que me chama muita atenção e conta muito do que eu vou te falar agora. Tem uma cena do filme que o gladiador já está preso como escravo, né? Não vou contar o filme, acho que muita gente aqui assistiu, mas você vai conseguir entender. Tem uma cena lá que ele tá preso e ele vai lutar. Ele, junto com um grupo de pessoas, vai lutar no Coliseu, né? Como se fosse um ginásio, um lugar de esportes. Só que era um esporte terrível, onde os escravos estavam lá para morrer e quem matavam eram alguns guerreiros contratados pelo rei. E eles não sabiam como é que ia ser a batalha, o que ia acontecer, eles não sabiam nada. Só que quando eles entram, eles encontram assim uma plateia vibrando, sabe? Sabe aquela plateia vibrando? Só que eles estavam vibrando pelos guerreiros e não pelos escravos. Eles queriam que os guerreiros matassem os escravos. Naquele momento estava lá o gladiador no meio dos escravos e o gladiador deu uma olhada assim no ambiente e falou: a gente vai precisar ficar junto para sobreviver. Se a gente não ficar junto, a gente não vai sobreviver. E ele tomou a frente, a liderança, ele já tinha costume de lutar. Se ele ia sobreviver ou não, ele não sabia. Mas ele tomou a frente daquela batalha ali. E aí ele já se posicionou, já deu algumas ordens ali para aqueles homens, da maneira que ele conseguia, porque não tinha muito tempo. E eles lutaram aquela batalha e pela primeira vez, em todos os tempos que aconteceram lá naquelas lutas, os escravos venceram os guerreiros do rei. E aí, a chave da história. O povo que estava torcendo, quando eles entraram, o povo estava torcendo pelos guerreiros. Quando eles ganharam, lutando pela vida e mostrando toda aquela autoridade em lutar pela vida, as pessoas começaram a torcer por eles. E a partir daí, então, todas as batalhas que tem depois disso, o povo já não está mais a favor do rei, já está a favor dos escravos. E aí tem várias chaves que a gente tira dessa história, né? Por que eu tô te contando essa história? Porque eu preciso te mostrar que as pessoas, elas não compram o teu trabalho, o teu serviço, a tua imagem, elas compram a tua causa. Quando aquele povo viu os gladiadores correndo atrás da vida, lutando de uma forma tão sincronizada, sendo liderados, correndo, eles compraram a causa deles e começaram a torcer por eles. Por quê? Porque eles tinham uma causa. Vocês conseguiram entender? Quem conseguiu entender, escreve aqui eu. E aí você pode estar falando para mim, Fabiana, mas eu não vendo nada.
Eu não vendo nada, eu tô liderando equipes. Bobeira sua pensar isso. É muita bobeira sua pensar. A gente tá vendendo o tempo todo. A gente vende a nossa imagem, a gente vende... as pessoas compram o tempo todo de você. Elas compram a sua companhia, elas compram o seu jeito. Elas às vezes começam a fazer como você faz. Por que elas fazem isso? Porque elas compram a sua causa. Muito bem, muito bem. Tá fazendo sentido então, né, gente? Então, eu pergunto para você aqui, qual é a sua causa? Qual é a causa que você apresentou para a sua equipe? Qual é a forma que você lidera? A sua família, ela conhece a sua causa? Quando eu paro para olhar atrás as pessoas que fizeram parte da minha trajetória profissional, eu entendo que elas compravam a causa de um ambiente familiar, porque eu sou muito família. Eu quero sim, eu gosto de trabalhar num ambiente família, num ambiente familiar, num ambiente acolhedor. Eu não sou uma pessoa de muitos embates, eu não gosto. Não me sinto bem o dia a dia trabalhando com muitos embates. Então, o que eu pensei com tudo isso? Por que eu trouxe toda essa história para vocês? Porque pela família, vale a pena a gente batalhar. A causa família, vale a pena correr atrás. Agora, se a gente vai batalhar pelo trabalho, não faz diferença. Então, se você lidera a sua equipe com uma causa forte, e se você transforma um ambiente corporativo num ambiente familiar, vale a pena batalhar. E aí, a sua equipe vai passar a fazer o que você precisa que elas façam, vai passar a fazer até de graça, porque pela família vale a pena batalhar. Mas pela corporação, muitas vezes, um emprego é trocado pelo outro. É só vender o tempo por dinheiro. Mas se você tem uma causa, aí a história toda muda. Vocês estão entendendo, gente? Conta aqui pra mim se tá fazendo sentido, se vocês estão conseguindo entender. Se tá ficando dúvida, vai colocando aí pra mim. Então, quando eu olhei pra trás, quando eu olhei pra minha trajetória, e eu vi que eu comecei a transformar aqueles ambientes em família, em ambientes familiares, onde as pessoas não queriam sair. As pessoas ficavam lá muito tempo. Né? Eu trabalhei em vários lugares, não trabalhei em muitos lugares também não, foram poucos. Mas foram poucos por muito tempo. E eu trabalhei com poucas pessoas também, porque aquelas pessoas que começaram, ficaram comigo durante muito tempo. E por que elas ficaram? Porque existia uma causa. Só que eu não sabia, eu não tinha um método de fazer isso. Eu não entendi que era um método. Eu fazia naturalmente. Hoje, eu entendo, e aí eu, dando treinamento nas empresas, eu vi o que estava faltando. Faltava nas empresas essa causa. Porque as pessoas entram pelo salário, claro, elas entram, elas começam a trabalhar pelo salário. Mas elas não ficam pelo salário. Eu tinha um salário maravilhoso quando eu saí da CLT. E eu não estou dizendo que a empresa que eu estava não tinha uma causa, mas a minha causa era maior do que aquela da empresa. E ainda assim, eu demorei 12 anos para sair. Então é isso que eu estou querendo falar. Se você quer ter segurança para liderar, primeiro você tem que ser você. Do jeito que você é. Com tudo que você tem. A sua luz, a sua sombra, as suas expertises, os talentos que você tem. Muitas pessoas têm talento para liderar. É nato. Ela já chega no ambiente, ela já sabe o que fazer. Outras precisam estudar para aprender a ser líderes. E tá tudo bem, não tem nada errado com estudar e aprender. Mas algum talento especial já é nosso, já vem com a gente. E o meu talento
ele sempre foi ter uma visão sistêmica. Eu sempre dava uma olhada na situação e eu conseguia enxergar a situação macro. E por isso eu conseguia solucionar problemas. Por isso todas as pessoas me procuravam para solucionar alguma coisa. E eu acabava as ideias que surgiam naquelas equipes acabavam sendo as minhas. Por quê? Porque eram as que mais faziam sentido, porque a minha visão é mais macro. E algumas pessoas só conseguem ver ali, né, os próximos 2 metros à frente, mas algumas já têm essa facilidade. Isso foi um talento que eu não via como talento. Isso eu não via como talento, sabe por que eu não via? Porque eu queria ser como o meu chefe. E aí eu não conseguia ver o meu talento. Vamos voltar aqui para a história que eu contei para vocês do gladiador. Imagina só se o gladiador ali, o Máximos, se ele não soubesse o que fazer. Você acha que se ele não soubesse o que fazer, se ele nunca tivesse batalhado uma batalha, se ele nunca tivesse entrado numa guerra, ele ia tomar a frente para liderar aquelas pessoas? Valia a pena? Mas ele estava ali por uma causa maior. Naquele momento, a causa dele era vingar o rei, a morte do rei e da família dele. Então ele precisava sair daquele ambiente de escravidão. Então ele precisou batalhar pela vida dele. E para ele sobreviver, ele precisou treinar as outras pessoas. O que ele fez de mais ali? A cena é glamurosa, maravilhosa e realmente é uma batalha, é surreal pra gente, pra nossa realidade. Mas o que ele fez ali? Nada mais do que ele já sabia. Ele teve segurança para liderar aquela equipe porque ele só ensinou o que ele já tinha feito. E aí eu te pergunto, se você não tem segurança hoje para liderar equipes, ou se você está liderando, mas está se sentindo inseguro, será que você não está buscando liderar de acordo com outra pessoa que não é você? Né? Será que você não está usando aí uma forminha que não é a sua? Vale a pena você se fazer essa pergunta. Porque durante muito tempo eu não consegui valorizar o meu trabalho, valorizar os meus talentos. E, gente, tá tudo bem você dizer que você faz uma coisa bem. E tá tudo bem também você dizer que não faz uma coisa muito bem. Um dos princípios bíblicos fundamentais é o princípio da verdade. E quando você diz a verdade, né, na palavra até fala, né, dizer a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas não contam com você para aquilo. Quando o gladiador fez o que ele sabia, ele só manifestou aquilo que ele sabia. O que ele não sabia, ele nem disse, ele ficou calado porque não teve necessidade naquele momento. Mas se você continuar assistindo o filme, você vai ver que ele vai destacando pessoas para estarem no exército dele. Porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. E quando você utiliza do princípio da verdade, as pessoas, em vez de se afastar de você, elas se juntam a você. Porque você dá espaço para vulnerabilidade. Você não precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito aqui só teve um. Só Jesus Cristo. Mas nenhum. Ninguém. Todo mundo é luz e sombra. Todos. Alguns têm talentos para uma coisa e outros têm talentos para outra. Só que por que você sente insegurança? Porque ou você está liderando de acordo com outra pessoa, uma pessoa que você idealizou, que não é você, ou você está fazendo uma coisa que você não sabe. E se você não sabe, você tem que dizer, a sua equipe ela tem que saber que você está fazendo uma coisa que você não sabe. Porque a sua equipe ela tem você como a inspiração delas. E quando você diz assim, olha, eu não sei fazer essa coisa, mas eu vou aprender. Ou nós vamos aprender juntos. E você dá espaço para a vulnerabilidade entrar. E às vezes você nem vai precisar aprender essa coisa. Você pode delegar para que um colaborador seu faça. Mas você precisa ser verdadeiro.
Usa da verdade. Usa o princípio da verdade para que você possa olhar para as pessoas, os talentos das pessoas. Então, o que a gente tira desse exemplo que eu trouxe do gladiador? Primeiro, as pessoas compraram a causa dele. Ele vendeu para aquelas pessoas. No final da cena, gente, eu não falei para vocês. Ele sobe num cavalo branco que ele tomou lá de um dos guardas, de um dos guerreiros que ele matou. E ele pega a espada dele, levanta a espada e o pessoal... É uma cena forte, onde um escravo tomou a espada de um guerreiro e ali se tornou um verdadeiro herói. Naquele momento ele ganhou as pessoas compraram a causa dele. Depois, ele fez tudo o que ele sabia fazer, que era um guerreiro na guerra. Ele sabia o que era aquilo, ele só fez o que ele tinha que fazer com a segurança. Por quê? Porque ele já tinha feito aquilo, ele sabia. E o terceiro, que é o passo fundamental para que você tenha segurança para liderar qualquer pessoa, é você conhecer os talentos das outras pessoas. Um líder muito fraco é um líder, primeiro, que acha que faz tudo sozinho. Isso é um erro clássico de pessoas fracas, porque pessoas fortes reconhecem o talento do outro. Pessoas fracas querem fazer tudo sozinho para brilhar sozinho. Isso é errado. Isso é insegurança. E não excesso de segurança, é insegurança. E segundo, é olhar os talentos dos outros. Uma coisa que eu notei quando eu estava treinando as equipes é que alguns líderes, eles, em vez de treinar a equipe para que ele pudesse fazer uma gestão estratégica da empresa, ele ficava fazendo trabalhos operacionais. Eu sou a melhor no caixa. Eu sou a melhor atendendo cliente. Eu sou a melhor... E eu falei, gente, mas que coisa. Por que essa pessoa está aqui? Por que essa pessoa não vai, para a sala dela lá fazer a parte gerencial da empresa? Eu não consegui entender. Quando eu avaliei a fundo, eu entendi que aquelas pessoas estavam inseguras. E aí elas não soltavam para que os liderados delas pudessem fazer brilhar com a luz deles ali, fazendo o que eles foram contratados para fazer. Porque aquela pessoa precisava mostrar que ela brilhava mais. E isso é só insegurança. Insegurança. Fez sentido, gente? Se fez sentido, bota um sim aqui que eu quero saber que vocês estão entendendo e que está fazendo sentido para vocês. A gente tem que bater aqui um papo. Isso aqui é o papo de líder. Me conta aí, gente, como é que tá aí? Então, o que acontece? Quando a sua equipe não conhece a sua causa, porque cada um de nós, existe a causa da empresa e existe a causa da pessoa. Você, como líder, claro, você tem que bater no peito e falar a causa da empresa também. Você tem que levar a sua liderança, você tem que levar a sua equipe a abraçar a causa da empresa. Mas por que você faz isso? Já se perguntou por que você faz isso? Existe uma causa maior aí que está dentro de você. A minha causa maior sempre foi fazer com que as pessoas fossem mais felizes no trabalho delas. Com que as pessoas fossem realizadas naquilo que elas fazem. Só que eu não entendia direito que isso era uma causa para mim. E eu fui a líder. Oi, Joelma, seja bem-vinda. Eu cheguei a ser a líder tóxica. Triste dizer isso, mas eu deixo a vulnerabilidade entrar para eu dizer para vocês que quando a gente não tá na nossa essência, a gente erra demais. Então eu já fui a líder tóxica, que a gente conversou muito na semana passada, que eu mostrei vários... conversei com vocês nos stories e conversei também nos posts sobre liderança tóxica. Então, eu já fui uma líder tóxica. E é triste admitir, mas eu fui. Porque eu não conseguia ser... Eu achei que com as minhas
forças e os meus talentos, eu não conseguiria gerir a empresa. Então eu fui uma líder tóxica. Eu já fui uma líder fraca, porque eu achei também que se eu agradasse demais aquelas pessoas, elas fariam o que eu precisava que elas fizessem. E isso também não é verdade. Quando eu assumi a minha essência, quando eu peguei a minha identidade cristã e comecei a usar como ferramenta de trabalho, aí sim, eu consegui liderar com bastante sucesso, porque era mais leve. Aí eu só lutava comigo mesma, eu só me balanceava comigo mesma, eu colocava eu na balança. Eu olhava, será que hoje eu estou melhor do que ontem? Maravilha. Hoje eu não estou melhor do que ontem, então vamos ver o que pode melhorar. Eu não consigo me comparar com você. E eu nem posso, porque você é um ser único. Você foi criado como uma coisa única, perfeita, em toda a sua imperfeição. Deus fez você perfeito, para que você pegue os seus talentos e faça que eles se multipliquem no mundo. E eu não sei qual é o seu talento. De repente o seu talento é inspirar pessoas. De repente o seu talento é ensinar pessoas. De repente o seu talento é cuidar de pessoas. Mas o seu talento é seu. E por mais que você me ensine, eu não vou fazer exatamente igual a você. Porque cada um de nós somos seres únicos. A gente pode ter um irmão gêmeo, nascido assim dentro da mesma barriga ali. Não vai ser a mesma coisa. Por que não vai ser a mesma coisa? Porque nós somos seres únicos e cada um tem o seu talento. Então, moral de tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, de tudo que eu estou trazendo aqui para você, você precisa ter a sua causa. E ela tem que estar muito clara para as pessoas. E quando você é cristão, como eu sou, você não tem que deixar o seu lado cristão dentro da igreja. Você tem que levar o seu lado cristão junto com você aonde que você for. Eu não estou dizendo aqui que é uma questão religiosa. Eu estou falando de Jesus Cristo. Se você acredita nele, de fato, leva ele com você. Para o seu trabalho, para a faculdade, no trânsito, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Quando você leva a sua essência junto com você, você vai começando a ser, eu não digo exclusivo, mas você vai começando a ser único. É a sua essência. E você precisa levar, porque é muito cansativo não ser você. É muito cansativo você buscar ser outra pessoa, vestir uma roupa. É como se você... Imagina só, né? Acho que as mulheres aqui de plantão vão entender. Você tá buscando ser uma pessoa mais magra, mas você não emagreceu nada. Aí você precisa ir numa festa, mas você precisa estar mostrando para as pessoas que tá mais magra. Aí você veste aquela cinta toda apertada e passa a festa toda se sentindo mal, mas porque você quer mostrar para as outras pessoas que você está mais magra. É um pensamento tão pequeno, mas quantas vezes eu fiz isso? Várias vezes eu fiz isso. Várias vezes eu fiz isso. Então, começa a aceitar quem você é com tudo que você tem. E faz aí um esboço. Pega papel e caneta e anota os seus talentos. Olha, eu sou boa com pessoas, olha, eu sou boa em falar em público, olha, eu sou... E começa a detalhar os seus talentos, porque muitas vezes você não deu oportunidade para que os seus talentos brilhem por aí. Você não deu oportunidade para que a sua identidade cristã fosse uma ferramenta de trabalho, porque você ficou com medo do julgamento das pessoas. E quando eu digo uma ferramenta de trabalho, eu não estou falando para você... evangelizar as pessoas dentro do seu trabalho, não. É só você não ser uma pessoa diferente. Porque tem gente que tem um comportamento na igreja e tem outro comportamento no trabalho. Tem um comportamento na igreja e tem outro comportamento na faculdade. Eu não consigo entender a diferença. Entender por que você tem que ser diferente.
Você já parou para se perguntar quem verdadeiramente você é? Para e pergunta. Porque se você está inseguro para liderar, está inseguro para fazer a sua carreira, está inseguro para qualquer coisa, é porque você não está sendo você. Ou não está sendo verdadeiro com você. O princípio da verdade, ele rege todas as pessoas, inclusive você. Sim, Elizabeth. Elizabeth trouxe aqui, ó, uma chave de ouro. E quantos talentos estão enterrados? Eu ouvi, agora eu não lembro quem estava falando sobre isso. Não lembro, mas eu ouvi alguém dizendo, e a pessoa falava assim que os talentos enterrados é quando você pega o seu talento, enterra e coloca a culpa em alguém. Ah, eu não evoluo no meu trabalho porque o meu chefe não deixa. Ah, eu não evoluo na vida porque o meu pai me abandonou. Ah, eu não evoluo na vida, eu não ganho dinheiro porque o meu marido não me ajuda. Será? Quem enterrou o talento? Ou melhor, quem nunca olhou para o talento? É mais triste ainda. Quem nunca olhou para o talento? Durante 12 anos, eu trabalhei dentro de uma sala fechada. Eu trabalhava dentro de uma sala fechada, aonde... Opa! Derrubando aqui. Aonde às vezes eu não encontrava ninguém. Passava o dia todo sozinha, trancada assim numa salinha. E o meu universo foi ficando tão pequenininho, que um dia eu me senti mal lá dentro. Eu ouvi uma parábola. Vocês querem ouvir a parábola? Só vou contar se colocarem sim aqui. Não vou contar se ninguém quiser. A gente encerra a live, não vou contar para vocês a parábola do elefante. E ela é legal. Cadê? Tem alguém... Ah, achei um sim. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Eu ouvi a seguinte parábola. Que tinha um elefante que eu acho que hoje em dia não pode mais, mas sem julgamentos. Gente, é uma parábola. Tinha um elefante que nasceu no circo. E aí no circo, eles amarram a patinha do elefante para ele não correr, para ele não fugir, para ele não sair. E quando ele é pequenininho, aquela corda é grande, porque ele é pequenininho, né? Aí a corda é bem grande, ele anda, e ele toma banho, e ele se diverte, e a vida para ele é boa. Mas o elefantinho, ele começa a crescer. E quando ele começa a crescer, aquela corda começa a incomodar. E ele puxa a perninha para tentar sair daquela corda, mas aquela corda machuca ele. Em alguns casos, ele é muito forte. Mas a corda também é muito forte ainda nesse ponto. Quando ele puxa, corta tanto, machuca tanto, fica durante tanto tempo machucado, que ele esquece de puxar a perninha e nunca mais puxa. Ou seja, enquanto ele é bem pequenininho, a corda é maravilhosa. Quando ele cresce um pouquinho, a corda machuca ele muito, porque ele tenta sair e não consegue. Tenta sair e não consegue. E aí o elefantinho, ele cresce, fica do tamanho que todo mundo conhece, gigante. E aquela corda fica pequena demais. Ele já não consegue nem dar um passo. Ele fica grudado naquele ponto. E aí sabe o que acontece com ele? Nada. Porque ele já não tem mais coragem de puxar a perna. Ele olha para a corda, mesmo que ela seja pequena e frágil e velha, mas ela machucou tanto ele no passado que ele acha que tem que ficar lá para sempre. Moral dessa história, por que eu contei ela para vocês? Eu ouvi essa história, essa parábola, essa pequena história. E eu entendi que o elefante é grande, é forte, que no decorrer dos anos, aquela corda foi ficando pequena, estreita, sufocante.
E eu peguei muito essa história pra mim. E um dia eu tava dentro da minha sala, fechada, né? Era uma sala linda que eu tinha. Aqui atrás de mim, assim, tinha um jardim lindo. Era toda de vidro aqui atrás e tinha um jardim lindo. E eu amava demais aquela sala. Mas nesse dia eu me sufoquei dentro daquela sala. E eu me senti o elefante. Eu falei, gente, essa história é minha. E enquanto eu era pequenininha, aquela sala era linda. Mas depois ela começou a me machucar e me sufocar. E não foi fácil abrir mão da corda. É difícil abrir mão da corda. Porque por mais que ela te prenda, ela também te dá garantias. Porque o elefantinho preso na corda, todos os dias ele ganha um açúcar. E ele adora açúcar. Então não é fácil você abrir mão daquela corda, porque aquela corda, ela te garante alguma coisa. Ela te traz uma segurança uma segurança. Mas um dia a corda ficou pequena demais e me sufocou. E eu me vi na ideia daquele elefantinho e aí eu realmente tive uma crise de pânico dentro da minha sala. Eu senti como se o ar tivesse acabado dentro da sala. Eu cheguei ao ponto de quase desmaiar. E eu entendi, isso aí pra mim foi um sinal, que eu falei, não quero mais ficar presa na corda, eu sou um elefante, eu preciso sair daqui. Por que eu trouxe isso tudo pra vocês? Porque a Elizabeth colocou aqui pra gente, né, o talento, né, e os talentos enterrados. Eu acredito verdadeiramente que eu tô aqui com vocês por um talento que Deus colocou dentro do meu coração. E eu não tô aqui me achando melhor do que ninguém, nem nada disso, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que eu tô aqui para exercer a minha missão. Mas quando eu tava lá, presa naquele mundinho pequeno, eu não conseguia fazer isso. E para estar aqui, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Mas eu tenho certeza que eu já consegui multiplicar os meus talentos. Então eu te pergunto de novo, qual é o seu talento? Qual a causa você está defendendo hoje? A sua equipe, ela conhece a sua causa? A sua família conhece a sua causa? Ou melhor, se o seu talento está enterrado, se você não conhece a sua causa, que corda é essa que te prende? Você está preso ao quê? Eu fui presa muito à imagem de querer ser meu chefe. Durante muito tempo eu queria ser igual a ele, porque ele teve sucesso, porque ele era uma pessoa incrível, mas ele era ele e eu era eu. Não tinha condições de eu ser igualzinha a ele. Óbvio, gente, a gente precisa de mentores, a gente precisa de pessoas que a gente... Você nos mostra que somos capazes de irmos aonde quisermos. Sem dúvida, Jô. Sem dúvida, nós somos capazes de ir aonde que a gente... Mas primeiro você precisa olhar para você, sem nenhum julgamento. Senta você com você e fala a verdade para você. Seja você. Use a sua luz para olhar a sua sombra. E tá tudo bem, porque todos nós temos sombras. Algumas a gente mostra para as pessoas veem as suas sombras, mas algumas estão escondidas aqui, ó, te afligindo. Mas você precisa ver. Se você não vê, você nunca vai ter segurança. Nunca. Se o elefantinho olhasse num espelho e visse o tamanho que ele era, ele dava um chute naquela corda. Ele era 300 vezes, 400 vezes maior do que aquela corda. Mais forte do que aquela corda. Mas ele lembrava só de quando ele era pequeno. Então, você precisa de uma causa. Da sua causa. Qual é a sua causa? O que é aquela força que te faz ir além?
A força que me fez ir além, que fez eu chutar a corda, foi querer estar aqui e ser instrumento na vida das pessoas. Porque eu acredito verdadeiramente que você sim pode transformar o mundo com o seu trabalho, com o que você faz. Ah, Fabiana, mas eu eu sou manicure. Com certeza absoluta, você transforma o mundo das suas clientes quando você não pensa só que você está fazendo uma unha. Quando você pensa que você está entregando para ela a beleza. Quando ela olha para as unhas e se sente melhor, se sente mais feliz, se sente motivada, se sente mulher. Nesse momento, você transforma o mundo dela. Então você não precisa ser um grande player ou ser mundialmente famoso. Você pode transformar o mundo da sua equipe sendo o líder delas. Mostrando para elas uma causa importante que faz sim as pessoas se transformarem, as pessoas serem melhores, as pessoas serem mais leves. E seja capaz de ser vulnerável. Eu tô aqui hoje sem filtro. Sem filtro, com todas as minhas ruguinhas que esses meus 40 anos me trouxeram. E eu preciso olhar para elas. Eu preciso parar de usar filtros e olhar para as minhas ruguinhas, até para eu cuidar delas, é claro, né? Porque a medicina existe, ela nos ajuda nisso. Mas eu preciso olhar para elas com orgulho de que eu cheguei até aqui. Todas as minhas marquinhas me contam histórias sobre mim. E eu preciso olhar para mim com um olhar de caridade. Como é que eu vou entregar para as outras pessoas amor, luz, se eu não olhar para mim, se eu olhar para mim com um olho de maldade, se eu olhar para mim com insegurança, dizendo para mim mesma que eu não sou capaz? Não pode. Você é capaz daquilo que você quiser, desde que você acredite verdadeiramente, que você pegue a sua essência, a sua identidade cristã, você bota ela aqui, ó, como se fosse um crachá. É o seu crachá, é seu. Nunca, jamais negue aquilo que você é. Eu sou cristã e eu tive muito sucesso na minha carreira. Na última empresa em que eu trabalhei, eu entrei como recepcionista. Vai um salário, 2, eu acho, não tenho certeza. Quando eu saí, eu ganhava um salário lá de, sei lá, não sei quantos salários mínimos dá, mas de um bom salário. Salário aí de quantos dígitos? Dá 5 dígitos, 6 dígitos? Não, é 5 dígitos. E eu consegui tudo isso porque eu tinha uma causa. Estava além do valor do salário. Eu fazia com que as pessoas acreditassem nelas, na capacidade delas para avançar. E você também pode. Você só vai alcançar essa segurança quando você olhar para você, se conhecer, se aceitar, pegar aí sua identidade cristã e usar ela como ferramenta no seu ambiente de trabalho. Gente, valeu até aqui? Quero ouvir de vocês o que vocês acharam. Conversa comigo aí, deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu ler aqui o que vocês estão dizendo. Ai, obrigada, Ivone. Realizar mudanças sempre que sentimos incomodados em qualquer situação. Exatamente. Como é que você vai... Gente, eu conheço pessoas que vivem no incômodo uma vida inteira. Lembra do exemplo que eu dei aqui agora da pessoa que queria se mostrar magra na festa e colocou aquela cinta e ficou lá toda apertada só porque precisava se mostrar magra naquele evento? Aí, uma pessoa incomodada, ela vive incomodada a vida inteira, como se ela vivesse de cinta a vida inteira, como se ela não tivesse um momento de respirar. Isso é um incômodo. E eu vou contar melhor para vocês. O incômodo, ele não começa pequeno. Ou, ele não começa grande, ele começa pequeno. Só que você vai não olhando para ele, não olhando, e ele vai crescendo. Então, quando você se sentir incomodado com alguma coisa, você precisa olhar naquele momento, tá bom? Gente, e aí, alguma dúvida?
Ah, Jô, obrigada. Obrigada. A Elizabeth, gente, que tá aqui com vocês, ela é minha sócia nesse projeto. E nós duas estamos agora com um projeto de fazer com que as pessoas realmente utilizem a sua identidade cristã para usar como instrumento na sua vida. E nós estamos aqui ensinando liderança cristã. Então, se você acredita que gostou desse conteúdo, que esse conteúdo aqui vai ser importante para alguém, compartilha, sabe? Essa live ela vai ficar aqui gravada. Eu preciso da ajuda de vocês para multiplicar, né, essa ideia de que as pessoas podem ser elas mesmas. E que a gente pode bater no peito e dizer, eu sou cristã, porque até agora a nossa lei não nos proíbe de praticar o cristianismo. E eu não estou falando de religião. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser da igreja X, da igreja Y. Se você acredita em Cristo, você tem que botar ele dentro do seu coração e fazer dele um estilo de vida. E não simplesmente um ícone que a gente fala no Natal. Só no Natal não serve. Tem que ser todos os dias. Tem que ser na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, com os amigos, com os parentes, enfim. Leva Jesus com você e você vai ter sucesso na sua vida, eu tenho certeza plena e absoluta. Eu quero te agradecer que você ficou comigo até aqui. Vou te contar que eu não falei metade do meu script do que estava aqui, a gente começou em outros assuntos, mas eu entendo que a vida é isso mesmo, que a gente tem que seguir no flow, naquilo que as pessoas precisam da gente, no que eu talvez precisasse dizer para vocês. Eu quero agradecer de todo o coração, conto com vocês para multiplicar essa ideia e quinta-feira tem um novo Papo de Líder. Beijo, fica com Deus, gente!